Glória a Deus, solta cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos. Deus abençoe, né, quer desejar um feliz dia das mães. Cada mãe que for contemplar esse vídeo, escutar esta palavra, né, que Deus possa ricamente falar ao teu coração nessa data estipulada pelos homens, né? Dia das Mães é todos os dias. Que Deus possa abençoar cada mãe em nome de Jesus. Amém? Dando continuidade, né? O obreiro aprovado, baseado em 1 Samuel 13, 22, que não havia nem espada, nem lança na mão do povo, somente Saul e Jonatas tinham. Amém? O tópico que nós temos é o amor, né? E quero deixar um dos textos da palavra do Senhor sobre amor, uma parábola, né? Jesus usava muitas parábolas para ensinar, né, o povo. Então, quero deixar uma das parábolas sobre o amor, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E o pai partiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dizei-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Glória a Deus. Né? A parábola, né, é uma comparação, ilustrando algo visível para ilustrar o espiritual. Ou seja, então aqui é espiritualmente que está falando, né? O texto que nós estamos falando é sobre o amor, né? Sobre o amor estão se esfriando do povo de quase todos. Mateus 24, 12, né? 24, 12. O amor de muitos se esfriará de quase todos, né? Então, o que é um amor apagado? Veja aqui, né? Ele quis usufruir das coisas dessa terra. Ele se afastou da casa do pai. Muitos pontos aqui nós podemos ver, né? Quem ama tem que primeiramente congregar, né? A casa do pai. Onde é que Jesus quer a casa do pai? A casa do pai será chamada de casa de oração, né? A igreja, onde o povo se une, né? Então aqui esse moço, o amor dele se esfriou pelo pai. Ele procurou os bens dessa terra. O que ele está falando aqui? Como é uma parábola, o pão que ele está falando, né? O alimento, os porcos, não é físico, né? É o espiritual. Então hoje, quando o nosso amor se apaga por Deus, acontece isso. Nós começamos a padecer sede espiritual, fome espiritual, né? Então, isso é um sintoma do amor apagado. Não queremos mais congregar, né? Então aqui entra 2 pontos. Entra o filho que saiu da igreja, né? Essa é a vantagem do amor de Deus para conosco. Deus está esperando que você volte. Deus está esperando que você avive, né, no teu coração o amor. Então ele fala, né? São 2 filhos da parábola, né? 2 filhos no versículo 11. Tinha o que se afastou e tinha o que estava na igreja, o que estava na casa, né? Então, quando ele voltou, Deus dá uma festa, nos diz, né, na sequência do versículo. E no versículo 26, no versículo 25 diz assim, ó: o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, viu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele o bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas são minhas e são tuas. Amém? Veja bem, o nosso amor, como é que está? Para quem está na igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja. Aqui tinha um que saiu, que estava na igreja. O que estava na igreja não quis perdoar o outro, né? Não quis receber de volta o seu irmão, né? Hoje é dia das mães, né? Com certeza muitas mães sofrem, né? Como esse pai, tentando unir os filhos, ou seja, os irmãos, né? Hoje muitas mães oravam na igreja, agora um pouco lá com os irmãos, e Deus me trazia seu coração, né? Muitas mães choram hoje, é dia das mães, elas dizem assim: a minha alegria seria ver meus filhos se dando bem, não é assim? Muitas mães sofrem com isso. Mas tem o filho que quer reconciliar e tem o irmão que não quer. O filho voltou, né, o que estava lá fora.
Mas a pior coisa, irmãos, aqui é o que está na igreja e não recebeu o irmão que se perde. Isso é um amor apagado. Isso é uma igreja desarmada. Quando alguém volta afastado dos caminhos do Senhor, nós não recebemos. Por isso que só havia espada e lança na mão de Saul e Jonas, ou seja, a igreja toda em si não tinha. Todos temos que estar dispostos a perdoar aquele que volta, aquele que estava fora. Né? Então o que estava veja que tristeza para esse pai aqui, Deus no caso, né? É uma parábola, Deus e os filhos, nós aqui na terra, né? Deus, quando é que Deus está alegre? Quando vê os seus irmãos, né, se dando bem com seus filhos. E ele tentou aqui e não conseguiu. Amém? Então uma pessoa pior desviada é aquela que está na igreja e não recebe o irmão. É mais constrangedor pro que estava aqui, porque o que voltou se arrependeu e caiu em si, no versículo 17, né? Então caindo em si disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância, né? Levantarei-me do meu pai e vou dizer pro meu pai: pequei contra ti, Senhor. Né? Ele reconheceu, então ele foi salvo aqui, mas o que estava na igreja não perdoou. Amém? Que você possa perdoar. Quem tem amor no coração perdoa. Aquele que pouco ama, pouco perdoa, disse Jesus. Amém? Perdoe teu irmão, perdoe tua irmã, né? Reconcilie, isso alegra o coração de Deus. Amém? Que a paz e a graça estejam na tua vida neste domingo, em nome de Jesus.